Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nós ainda estamos degustando as leituras desse domingo. E hoje ainda é terça-feira, né? Amanhã estaremos na metade da semana. Então é muito comum a gente ainda falar, degustar o que ouvimos no domingo. E vamos contrabalancear com a leitura de hoje, o Evangelho, mais necessariamente de hoje. Nesse Evangelho o Senhor está chamando o fariseu de hipócrita, porque eles vivem muito bem as regras de uma lei que foi dada para eles, de fazer purificação, de fazer coisas litúrgicas. Só que eles não eram transformados por dentro. E por isso que Jesus, ele está dizendo: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, que eram regras litúrgicas daqueles 613 preceitos judaicos que Moisés, a mando de Deus, passou para o povo judeu. Então eles levavam à risca tudo que eles faziam. Por exemplo, sábado eles não trabalhavam, eles não apagavam nem a luz, já era tudo programado para eles nem apagar nem acender luz no sábado. Então eles eram assim, sabe, rigorosíssimos. Então esse fariseu, um judeu fariseu, convida Jesus para um jantar, e Jesus, de propósito, você sabe que Jesus também era judeu. Jesus também praticava os cultos judaicos. Tanto é que muitas vezes Jesus estava na sinagoga. Basta vocês acompanharem que Jesus cumpria a lei judaica, como um bom judeu que nosso Senhor também era de origem, tá ok? Só que Jesus, de propósito, não lava as mãos quando ele assenta ao redor da mesa para jantar, porque Jesus sabia da fama dos judeus, qual que era. E aí Jesus aproveita ali e dá um pulo do gato em cima dos judeus. Agora, vamos fazer aqui um retrato, para a gente entrar um pouquinho nesse domingo, e com base nisso aqui. Quando eu era criança, isso faz muito tempo, hein, gente? Isso foi em 1980. E o meu pai, com muito sacrifício, conseguiu com que eu e meus irmãos, a minha irmã nem era nascida, minha irmã nasceu em 82, e nós conseguimos fazer parte de um clube de campo chamado Melhoramento Lapa. Engraçado, tem até o nome de Lapa, né? Só que ficava em Taipas. Até hoje tem lá uns prédios que foram construídos, e lá era um clube de campo. E o meu pai, com muito sacrifício, conseguiu com que nós ficássemos participantes daquele clube. Era caro. Bom,
tinha umas piscinas, que é a piscina de adulto, e tinha as piscinas para criancinha. Como eu estava na pré-adolescência já, eu gostava de participar e ver meu pai nadar na piscina funda, que é uma piscina que tinha trampolim de concreto. Tinha um daqui, de mais ou menos quase 3 metros, e tinha um de 5, era o segundo trampolim. E a piscina era grande, ela tinha 8 metros de profundidade, até para quem pudesse mergulhar, tivesse com que, né, no balanço da água, não batesse a cabeça, nada disso. Por isso que ela tinha 8 metros. Eu gostava de ir, e o meu pai falava: eu quero que um dia ver você pular de trampolim aqui. Eu tinha medo. Então o que nós fizemos? Tudo isso para falar do evangelho de hoje. Um dia, eles estavam fazendo uma manutenção lá naquelas piscinas. Isso foi um sábado, minto, acho que foi numa sexta-feira. E eu e meu irmão, nós fomos lá. Chegando lá, nós vimos as piscinas vazias. Eles estavam fazendo uma limpeza. E aí eu fui examinar a profundidade daquela piscina, no qual eu estava estudando a possibilidade de um dia eu mergulhar. Bom, e naquele dia eu fiquei muito assustado, porque eu vi a piscina, ela começava ali mais ou menos um pouquinho menos de 1 metro, e ela ia descendo, a parte mais longa dela, e ela fazia uma curva onde tinha o trampolim do outro lado de lá. Então ela ia descendo 2 metros, 3 metros, aí tinha chamado garganta profunda lá, que era mais ou menos 5, 6 metros de profundidade, que ligava com a piscina do trampolim. E aí quando eu olhei, eu tinha até medo de olhar, porque era 8 metros de profundidade. Então, até colocaram umas fitas assim que a gente não poderia nem chegar perto. E ali eu fui vendo, diagnosticando o que era aquele ambiente, grava essa palavra, para ver se eu teria coragem de um dia de mergulhar. E tive. Primeiro eu não mergulhei, eu pulei em pé daquele primeiro trampolim na piscina de 8 metros, mas meu pai estava por perto. E depois eu consegui dar meu primeiro mergulho de cabeça no trampolim de 3 metros, dentro daquela piscina de 8 metros. Bom, mas para eu fazer isso, eu precisei treinar muito a minha mente. Depois, quando eu fiz isso, eu fiquei super orgulhoso, certo? E procurei meu pai do outro lado, quando eu saí da piscina, para ver se ele estava me olhando. E ele estava, todo orgulhoso como pai também, né? Bom, o que eu quero dizer com isso, e eu quero dizer para mim também, para vocês aqui, irmãos. Para a gente entender esse evangelho e todos os outros evangelhos, nós temos que entender algo que para nós é muito importante entender como catequese de vida. Porque se você não entender, você vai patinar na fé católica. Patinar, não vai sair do lugar. Vai continuar dizendo: eu creio em Deus, eu vou na missa, eu levo meus filhos, sou católico, creio em Nossa Senhora, mas não haverá um progresso de limpar aquilo que está dentro de você, que são os seus vícios, são as suas fraquezas. Você nunca vai conseguir. Então você precisa entender um básico. Bom, vamos lá. O pecado original, você sabe o que aconteceu. Deus pensou num homem chamado Adão e uma mulher para a humanidade toda. Então ele criou um jardim. E nesse jardim ele colocou o nome de Éden. Mas por algum motivo, o homem caiu numa ilusão que Satanás conseguiu colocar no coração deles. O pecado entrou. E o pecado é esse: tu serás como Deus, e procura fazer a tua vontade. Bom, a humanidade desandou todinha. E nós hoje herdamos, né, a influência desse pecado na gente também, todos nós. Muito bem. Só que Deus não desiste daquilo que Ele projetou, sonhou para nós. Então Deus sonhou um novo jardim. Grave isso aqui. Isso aqui, eu esbarrei um pouquinho no domingo, esse domingo agora, falei um pouquinho, eu quero entrar um pouquinho para depois a gente orar com o Senhor exposto aqui. Deus, não desistindo daquilo que Ele criou e viu que houve uma rachadura na humanidade, Ele sonhou um novo Éden. Só que esse novo Éden não foi feito com flores e árvores necessariamente, mas de carne e osso. Carne e osso? Carne e osso. Ou seja,
o Senhor pensou no novo jardim. O novo jardim é uma mulher. E essa mulher que ele tanto desejou também era para ser sua mãe. Então Jesus pensou num jardim, e que esse jardim seria o novo Éden, feito de carne e osso. E sonhou a mais bela mãe para estar neste jardim, para estar nesse jardim. Então ele pensou em Maria, Nossa Senhora, esta aqui, ó, a mãezinha nossa. Maria é esse novo Éden, feita de carne e osso, criatura, a mais perfeita das criaturas. Muito bem. E para que houvesse um novo Adão, o próprio Deus desce nesse jardim. E ele vai dizer, naquela passagem do arcanjo Gabriel, vamos lembrar rapidinho? O arcanjo Gabriel entra na vida de Maria, estava na casa de Maria, né? E ali ele pergunta, atenção aqui está o suco mais importante da nossa fé. Porque o que ele fala para Maria tem a ver com você. Ok? Ele vai entrar na casa de Maria e vai dizer se ela aceita ser mãe, né, de um Deus que vai se encarnar no jardim dela, no ventre dela. Nesse momento, isso significa, já vamos fazer a tradução, que no dia que você foi batizada, algo que talvez você não vai lembrar, talvez alguns apenas que foi batizado como adulto lembrará. Nesse dia, a mesma pergunta foi feita para você. Aceita emprestar a sua humanidade, a sua carne, para Cristo se servir através dela? Veja, só houve um trocadilho de maneiras de falar. E Maria disse: aceitas emprestar uma carne para que o Filho de Deus venha no teu ventre? E para nós aceitas emprestar a sua carne, você, para que Cristo viva através de você? É a mesma coisa, a mesmíssima coisa, ok? Muito bem. Por isso, nós entramos naquele evangelho de domingo. O que disse no domingo? Vamos lembrar o domingo, qual foi o evangelho? Uma festa de casamento. Você sabe que toda a Sagrada Escritura, ela se reporta a uma grande festa de casamento. De quem? De um noivo com a sua noiva. Ok? Não vamos perder em mente o sonho de Deus criar um novo jardim. Criou um jardim novo de carne e osso. Ele quis que a sua mãe estivesse nesse jardim, Maria. Mas mais do que isso, ele quis que desse jardim nascesse agora uma nova Eva. Para ele, o noivo agora é um novo Adão, Jesus. E a nova Eva? Nova Eva, ela tem um duplo sentido, teologicamente correto. A nova Eva é Maria, a mulher do Apocalipse, a mulher do Gênesis, e é Maria. Mas é também, por causa do seu batismo, a noiva. A noiva é a igreja. Bom, onde isso está posto? No evangelho de domingo agora. Repara que houve uma festa em Caná. Maria já estava lá, olha o termo, Maria já estava lá. Maria, ela também tem o significado do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, daquele povo escolhido, o povo escolhido por Deus como o povo judeu. E Maria era uma judia. Então Maria já estava lá. Se vocês olharem o Evangelho de João, fala, Maria estava na festa. E Jesus chega depois com os apóstolos. O que significa isso? Jesus é esse Novo Testamento que vai chegar na festa de casamento. Porque os judeus, eles sempre entenderam que Deus é o noivo. E os judeus, é a noiva desse noivo, do Deus Todo-Poderoso.
Tá certo? Só que ali naquela festa de casamento, Maria já estava lá, representando o Antigo Testamento. Jesus chega com os apóstolos, ou seja, prepara, o Novo Testamento vai entrar na festa. Então agora virá a festa de casamento. Pode reparar que o noivo na liturgia de domingo não tem nome, porque o noivo é Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus estava com os apóstolos, ele entra na festa de casamento, mas pode reparar que não tem nome o noivo, porque o noivo é Jesus. Bom, ali, Maria percebe que faltou vinho. Maria passa a ser agora também a mãe de Jesus e também representa o Antigo Testamento que está sem a vida de Deus vivendo neles. Eles só se preocupam com as coisas externas. O interior deles virou água. Não tem gosto, não tem vida, não tem sabor, não tem alegria. Aí Maria, vendo que o filho chegou para a festa, vai falar: filho, o vinho acabou. E Jesus, ao dizer o que ele disse para ela, mulher, não chama ela de mãe, não chama ela de mãe, chama ela de mulher. Por quê? Porque Jesus está preparando neste jardim que é a própria Maria, nesta mãe que é dele, a mulher que vai ser aquela que é a noiva dele ao mesmo tempo. Vai dizer: mulher, o que tem a ver tu comigo? Não chegou a minha hora. Toda vez que no Evangelho de João você ouvir falar hora, a hora é o momento da paixão, morte de cruz e ressurreição de Jesus. Então por isso falou: não chegou a minha hora. O que ele quis dizer? É como se ele dissesse, não, ele disse isso nas entrelinhas. Você sabe o que significa se eu como o Novo Testamento chegando, eles vão saber que eu sou o Messias. E se eles virem agora que eu sou Messias, o Deus que chegou, eu vou transformar o estéril a ter vida de novo. Você vai deixar de ser apenas a minha mãe, e você vai passar a ser mãe de um novo povo, o povo que eu vou redimir com meu sangue. E mais, mulher, tu sabes que tu sofrerás o mesmo que eu vou sofrer? Foi isso que Jesus quis dizer. Isso aqui é a mais fina teologia do depósito da fé católica. Se você quiser compreender o sentido do teu batismo, você faz uma mariologia todinha, que é essa aqui que o padre está falando. Então o que Jesus está falando? Tu és o novo Éden, tu és a minha mãe, mas eu te chamo de mulher, porque eu estou te preparando para um dia, através de ti, tu serás a minha noiva com a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E Maria só disse uma coisa para o homem que servia, o mestre Sala: fazei tudo o que ele vos disser. E assim foi o nosso evangelho de domingo. Agora pega esse evangelho, gruda no momento da crucifixão de Jesus. Quem estava ali embaixo na colina? Ali embaixo de Jesus, onde ele estava na colina, tinha 3 pessoas: sua mãe, Maria Madalena e João, filho de Zebedeu. Ali tem a representação de todos aqueles que se aproximam da cruz de Cristo: a inocência, a penitência, Maria Madalena, e o sacerdócio, que é João. O que acontece ali? No momento que Jesus diz que ele está morrendo, ele olha para sua mãe e aponta para João, filho de Zebedeu: mulher. Ele disse lá na festa de Caná: se eu começar a mostrar o sinal que eu cheguei, tu não serás somente a minha mãe, mas tu serás, lembra-te disso, tu serás mãe, a nova Eva, a mãe de muitos que virá através da cruz. Então ele aponta para ela, para o filho, para João, e fala: eis o teu filho. Ou seja, ali no pé da cruz existe o maior casamento do cristianismo. O novo casamento acontece na cruz de Cristo.
Ele é o noivo. Santo Agostinho fala que ele desceu do palácio celeste para vir casar com a sua noiva, mas não para ter o prazer, mas para ter um casamento de dor. Santo Agostinho, doutor da igreja, ele usou um termo assim para explicar esse evangelho. Jesus saiu, desceu da sua corte celeste para celebrar o teu matrimônio com a sua noiva. A noiva somos nós, na cruz. Portanto, um casamento não de prazer, mas de dor. Por isso que Simeão, o velho Simeão lá, quando pega o menino Jesus no colo, vai dizer para a Nossa Senhora que uma espada traspassará o coração dela. Mas não é qualquer espada, né? Essa espada em grego significa aquelas espadas compridas, longas, que o pessoal usava lá naquelas lutas antigas, de tão grande que era. Quer dizer, sofrimento. Apesar dela ser mãe da igreja, apesar dela também ser a noiva, e aqui a simbologia também é para nós, no nosso batismo, nós também experimentaremos dores, neste mundo apenas. E quando ele aponta para João e para Maria, ali começa a igreja. A nova igreja começa na cruz, então o casamento começa. E sabe quando é que essa igreja começa a ter números grandes e começa a formar uma família gigante? Em Pentecostes. Em Pentecostes diz que tinha mais ou menos 120 pessoas. E Maria, sua mãe, a mulher, estava lá, com os apóstolos. E a partir dali, foi o crescimento através desse casamento, do noivo com a noiva. E a noiva somos nós, irmãos. Então isso aqui é importante a gente entender o seguinte: Deus poderia salvar o mundo sem a nossa participação? Poderia. A teologia explica. Deus, ele poderia salvar toda a humanidade sem precisar da sua participação e da minha. Mas ele quis a sua participação. Por isso um casamento neste mundo de dor. Primeiro de dor. E qual é a sua participação e a minha? Qual é a sua participação e a minha? Quando fala assim, Deus, ele já nos salvou pela fé, mas precisa agora da nossa participação. Qual? Permitir ser limpo por dentro. Porque não foi tirado no dia do nosso batismo, do seu batismo, do casamento com Cristo, não foi tirado as tuas vontades de você seguir a concupiscência, ou seja, a tendência de você seguir o velho Adão, a velha Eva, não é tirado. A luta começa ali. Por quê? Porque eu tenho os meus desejos, você também tem. Eu tenho o meu plano de vida, você também tem. Olha a luta qual é. Eu crio as minhas expectativas sobre o meu tempo, e você também. Então a participação está nisso. Deus quer livremente que para a sua salvação ser completa, Ele quer a sua participação. Aí entra no evangelho de hoje. Aqui, ó. O Senhor disse ao fariseu, está dizendo para nós, porque o fariseu está vivendo uma hipocrisia, e nós também podemos estar vivendo uma hipocrisia. Hipocrisia é um termo, se eu não estou enganado agora, depois eu vou me certificar para falar direitinho para vocês. A tradução dele do latim significa aquele que prega uma peça de teatro. Parece que é verdade, age como se fosse verdade, recebe aplausos, mas ele celebra uma mentira. Não é assim o teatro? Você gosta de fala no espetáculo, o cara interpreta que você fala, bravo! Só que ele está representando uma mentira como se fosse verdade. Então aí vem a palavra hipócrita, né, que vem do teatro. Então Cristo está falando para você e para mim e para o fariseu: não viva da hipocrisia na fé católica. Porque muitos vão na missa, muitos celebram missas, muitos confessa diante do padre. Muitos fazem terços,
rosários. Muitos ajudam na igreja pastoralmente. Igualzinho o fariseu aqui, ó. Mas por dentro é impuro. Aí Jesus vai dizer aqui, ó, antes desapegue-se disso, limpa isso. Então aqui está a participação que Ele espera de você e de mim. Antes purifica, volta na piscina. Você fala, por que tem a ver aquela piscina com tudo isso que o senhor está falando? Antes de eu mergulhar no coração de Deus, lembra domingo que eu falei que você pode mergulhar no palácio do rei, onde admirou Esther, ou você pode entrar no palácio de Herodes. Ambos disseram, encantados. Um estava encantado pela mulher Esther, pura, beleza, que estava pedindo pelo povo dela, a vida, ela estava pedindo a vida, ela estava pedindo Cristo, para ela e para o povo, o Espírito Santo, para ela e para o povo dela. O rei ficou encantado e disse, pedes o que quiseres, eu estou encantado com você, mulher, até se você pedir metade do meu reino, eu lhe darei. E o rei Herodes, fazendo ponte com isso, no Novo Testamento, ele também ficou encantado por uma mulher que rebolava na frente dele. Ele estava bêbado. Ele disse a mesma coisa, pede o que quiseres. A mulher que dançava não pediu a vida. A mulher que dançava pediu que ela queria continuar vivendo pela carne, pela sedução, que leva à morte, que leva a matar. Ou seja, quando a gente não está limpo por dentro, a gente pode até matar. Eu posso matar como padre, matar pessoas que eu não gosto, eu simplesmente não falo com elas, eu matei a pessoa do meu coração. Então veja, o que Cristo está falando aqui para nós é aquela piscina, antes de eu entrar no coração, entrar no palácio do verdadeiro rei, primeiro eu tenho que examinar, para ver se eu quero entrar. Saber o significado do teu casamento com Cristo aconteceu, no batismo é um casamento de cruz. Tanto é que São Paulo vai dizer, eu vos anuncio um Cristo. Que Cristo? Que Cristo? Que Cristo é esse que você anuncia, São Paulo? Um Cristo crucificado para você. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Nós estamos entendendo que o teu ministério batismal, ele é regido, ele é ornado, ele foi elevado, cravado no sangue de Jesus pela cruz. Então quem quer viver a vida de Cristo, primeiro tem que examinar um despojamento, a profundidade, o ângulo, para você saber por onde eu posso passar. Você pode passar por grandes agitos, por grandes profundidades. Você quer isso ainda? Não é brincadeira. Porque você tem que examinar bem o ambiente antes de entrar, para não viver a hipocrisia de um catolicismo falso. Só porque eu vou no domingo, mas eu não mudo, eu vivo meus pecadinhos ainda. Sabe os meus pecadinhos, Cláudio? Aqueles pecadinhos lá. Ah, mas é porque eu sou padre, você acha que Deus vai levar em consideração? Eu faço tanta missa boa aqui para o povo. Claro que Deus não vai levar em consideração, porque Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele não mente. O casamento dele comigo foi, Santo Agostinho deixou bem claro, ele desceu do seu palácio celeste e veio casar comigo. Eu sou a noiva de Cristo, mas não para nós neste momento de casamento, vivermos o prazer, mas viver o quê? A dor. Então só pela cruz nós podemos estar casados com Cristo. Então examina a área, veja se você quer pular nesse palácio ou quer ficar no palácio de Herodes. O palácio de Herodes, a porta é larga e muitos passam por ela. O palácio do noivo é estreitinha, meu. Dá medo, dá uma forma, meu, que coisa será? É esses que o Senhor está chamando.
Então quando a gente for fazer uma oração de cura aqui, a gente sempre está fazendo isso aqui, que a gente está fazendo. Primeiro eu tenho que entender o papel de Nossa Senhora. E nós celebramos essa beleza no domingo. Maria não é simplesmente um ser que Deus quis, Ele sonhou um novo Éden. Ela é o novo Éden. Só que um Éden que não tem mais pétalas de flores por enquanto. A gente joga flores nela, porque ela é um verdadeiro jardim. Um jardim que só precisava ter um novo Adão e uma nova Eva. Ela é a nova Eva. Da mesma maneira que nasceram muitos homens na época de Eva, a primeira mulher. Agora a igreja tem muitos filhos de Maria. Muitos. Só que Maria é esse estereótipo do jardim, de mãe e de noiva. E quando ela disse: filho, acabou o vinho, Jesus alertou e já preparou ela. Lembra-te, é agora que eu vou fazer isso? Não é agora. Mas se for agora, mulher, estás preparada para não ser somente a minha mãe, mas a mãe de toda a humanidade? É como se ela dissesse sem dizer, mas ela disse: sim. Estás preparada para sofrer como eu vou sofrer? Porque eu vou passar a ser agora o noivo de uma nova igreja através de ti. Você vai ser a minha noiva, não vai ser só mais a minha mãe. De ti nascerá a igreja, no qual eu vou me casar pela cruz. Pelo quê? Pelo quê, irmãos? Pela cruz. Aceita? E ela vai dizer para o mestre Sala, vai dizer para você e dizer para mim: fazei tudo o que ele vos disser. Então, irmãos, esse limpar por dentro é muito sério. A gente toma cuidado para não ser hipócritas, porque eu sei disso, nós estamos ainda nesse mundo, estamos a caminho, mas a gente ainda guarda muita mágoa de pessoas, mas muita mágoa. Nós não falamos com algumas pessoas porque a gente tem uma verdadeira antipatia por algumas pessoas. E por mais que a gente pega e diga, eu tenho motivos para não gostar dessa pessoa, mostra a sujeira aí dentro da gente. Não adianta, não tem escape. Porque o teu casamento foi com Cristo. Você é a igreja, você é a noiva de Cristo. Você não é outra coisa. Por isso que Satanás quer lambuzar você no pecado, porque você é noiva de Cristo. Está aí o ódio que Satanás tem da igreja. Você está entendendo porque Satanás tem ódio de você? Porque você é a noiva de Cristo. Agora, se você deixar aqueles pecados, aquele cacuete, aquele vício ir te levando, você está vivendo a hipocrisia. E eu também. Está entendendo? Gente, não tem outra explicação. Por isso vamos nessa missa agora. São 9 horas. Nós vamos preparar a Eucaristia. Eu não sei se você vai comungar. Tem uma coisa que a gente se preocupa muito: o que vão pensar de mim se eu não levantar do banco para comungar? Já vão achar que eu tenho pecado grave. Não, tem gente que não tem nem pecado grave e não vai comungar, porque faz muito tempo que eu não confesso. Se a gente entender o mistério de tudo isso que o Senhor está nos falando hoje, eu não entraria na fila da Eucaristia. Mas você é livre. Se você fala, não, mas padre, eu vou comungar hoje, e a primeira coisa que eu vou fazer é procurar depois uma confissão para eu fazer. Fica à vontade. Comungue, então, se você entender que você precisa comungar. Eu não entraria. Mas cada um é senhor do seu juízo hoje. Amém? Você decide.
Fica preocupado, não, e se o meu marido não levantar, ele vai achar que eu tenho um pecado, vai dar confusão em casa. Então vai lá, comunga, vai, pronto, vai comunga. Só que o mais rápido possível você confessa. Não perca tempo, confessa logo, vai. Procura um padre e até confessa isso, olha, comunguei, quero pedir perdão porque eu também tive vergonha, medo de me levantar pensando o que o outro ia pensar de mim. Até isso a gente devia pedir perdão, sabia? O que o ministro da Eucaristia, meu colega, vai pensar? Melhor eu ir, né? Vou. Faz de conta que eu sou um fariseu piedoso. Vocês estão entendendo o que o padre está falando? É isso que Jesus está chamando a atenção, ó. Vocês limpam por fora, para todo mundo achar que vocês são os máximos piedosos católicos. Limpai primeiro por dentro. Lembra-te, vamos deixar de beber leitinho na espiritualidade católica, irmãos. O Senhor está chamando guerreiros e guerreiras que casou com Ele, que aceitou a cruz como sinal e a marca, o logotipo da nossa vida neste mundo apenas é a cruz. Por isso que na casa de católico tem o crucifixo. Aliás, você vai na casa de muito católico hoje, você não vê mais o crucifixo não. Por quê? A pessoa não entendeu nada. Vai na missa, mas não tem a cruz lá. Tem um quadro lá, não sei de quê. Tem o quadro de quando casou, o casamento. Tem o quadro da, sei lá do que tem lá. Mas não tem a cruz. Não é julgamento não, é verdade. Eu sou padre, eu já visitei em tanta casa. Não tem cruz, porque nós não aceitamos a cruz. Só que o batismo teu não pode ser uma hipocrisia. Olha para aquela piscina. Veja se você realmente quer entrar no catolicismo. O caminho é longo e a porta é estreita e dá medo. A do outro é larga, gostoso. E aí? Pensa com carinho, tá? Vamos preparar essa Eucaristia. Depois o padre vai expor o Santíssimo. Vamos deixar Deus agir, amém? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos. Tem uma canção do Tony Allison que acho que resume bem o que o senhor falou. Chama-se Purifica-me. Purifica-me? Não sei se o senhor conhece. Não sei. Mas ela é bem bonita. Mas vamos ouvir a letra dessa canção. Maravilhosa. Bora? Bora. Ela diz assim: quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Junto com Nossa Senhora, podemos assentar, vamos fazer nosso